Pessoal, antes de falar, de começar, obrigado. Nós queríamos, eu estava conversando com o Jorge, nós queremos ainda acrescentar alguma coisa da parábola anterior. Ali fala que o bom pastor, Jesus diz, deixa 99 ovelhas no deserto e vai buscar a ovelha perdida. O que é que a gente pode entender disso aí? Que a ovelha perdida não estava no deserto. Porque se ele deixou 99 e foi buscar outra, ou ela não estava no deserto, ou seja, quem está no deserto está protegido, porque ela pegou aquela outra e trouxe para o deserto. Deixou guardadinhas 99 e foi buscar uma que estava fora do deserto. O que significa isso? Que no deserto, já o pessoal sentar mais, eu gosto dos espíritas por isso. O espírita não tem medo de morrer de fome. Ele não tem medo de desencarnar, mas tem medo de morrer de fome. Se não tiver um intervalozinho, é terrível, é ou não é? Faz parte, né, Jorge? Deixar o pessoal se acomodar, que ainda tem chegando gente ali, porque senão a gente eu não me concentro. Essa questão do deserto tem um aspecto interessante, porque a lei de Deus foi entregue no deserto. Começa por aí, né, Jorge? A lei de Deus foi entregue no deserto, porque enquanto a gente não está no deserto, a gente tem muitas distrações. Mas quando nós estamos no deserto, não há distrações, a gente tem foco, porque não tem nada. Então a gente olha para cima e vê as estrelas, conecta-se com Deus. Eu não tenho farturas que me permitam esquecer Deus. Então estar no deserto é, por um lado, carência no sentido material, mas uma fartura absurda no aspecto espiritual. Então, para judeus, deserto não significa abandono, significa conexão com o divino. Foi no deserto que Davi, fugindo do rei Saul, se embrenhou. Imagina a situação dele, um exército na retaguarda e um deserto na frente. E ele, sem encontrar materialmente nada, ele se senta, toma sua harpa e coloca a maior pérola que eu conheço nos seus salmos, que é o Salmo 23. Aqui Deus é meu pastor, aqui Deus não me faltará. Nunca, o verbo está no futuro. Então foi no deserto que o povo caminhou 40 anos sob a proteção divina. Foi para o deserto que Jesus foi se preparar. Depois de identificado por João no Rio Jordão, foi para o deserto se preparar para começar a sua missão espiritual. Elias esteve no deserto. Isaías predisse a chegada de Jesus falando de João Batista, que ele chamou de a voz que clama no deserto. Então, como bem colocou Jorge, a gente se desvia mais na fazenda, na praia, do que no deserto. Porque eu já passei uma noite no deserto, tive essa felicidade. No deserto do Sinai, exatamente subindo o Monte Sinai, 6 horas subindo, são 7 quilômetros de subida, 6 horas subindo e você não vê nada. Não tem elevador, nada. Tem o quê? É no pé. Não tem nem corrimão, meu filho. E você vai com um guia
Porque se você for sozinho, você não acha o retorno. Cajado não. Cajado pesa. Era sem nada. A única coisa que eu levava era um restabetezinho de chocolate, que quando a pressão vai aparecendo, você vai ficando cansado, sem respirar. Porque olha, são 2.282 metros de altura. 7 quilômetros, 5 quilômetros de plano inclinado e 2 de degraus na pedra. Nenhum é regular. Essa lei não podia ter sido oferecida em Jampa, não? Hein? A lei não podia ser entregue em Jampa aqui, que é mais facinho. Na beira da praia do Cabo Branco, né? Era outra coisa, Branco, né? Mas Moisés ficou 40 dias e 40 noites ali, sozinho, a ponto do pessoal achar que ele não ia voltar mais. E construíram o bezerro de ouro, e vocês sabem dessa história. Mas, gente, você olha à noite o deserto, o céu não tem nuvem. Então, é uma riqueza de estrelas. É um convite à luz que Deus coloca para a gente sintonizar com Ele, porque não tem outra coisa ali, só Deus. Por isso que Davi foi tão inspirado, por isso que Davi recebeu tanta maravilha. Deus é meu pastor, Ele não me faltará. Imagina, eu tenho um amigo que ele não é muito cristão, não. Ele disse, quem lê esse salmo, parece que Davi tomou alguma coisa, ele estava meio... Porque ele diz assim, para a relva mais fresca me fará descansar. Quer dizer, ele viu uma grama, um gramado no deserto. Para as águas tranquilas me conduzirá. Não tem água nenhuma. Mas aí ele diz, para as águas tranquilas me conduzirá, fazendo minha alma retornar. Porque esse é o verdadeiro significado. Tem reencarnação no Salmo 23. E no final ele diz, ainda que eu atravesse, mas na frente ele diz, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estarás comigo. Teu bastão e teu cajado serão o meu conforto. Ungirás minha cabeça e prepararás uma mesa na presença dos meus provocadores. Certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. Porque no hebraico a palavra vida é plural. Raim é plural. Eu não digo minha vida, eu digo minhas vidas. Raim Sheli. Já estou falando de minhas vidas. Então, um salmo que quem compõe um salmo desse, gente, a gente reclama de tudo, não é? A gente tem 80% do dinheiro para pagar a duplicata da segunda-feira, ou sei lá o que for. Reclama porque falta 20. Não agradece os 80 que já tem. E Davi, onde não tinha nada, ele viu proteção divina, viu relva, viu água e viu vitória, porque ele ainda não era rei. Mas ele viu Deus preparando a mesa e ungindo, porque o rei é ungido, para que ele se tornaria rei. É um salmo assim, às vezes eu me emociono, porque eu já estive lá no oásis de En-Gedi, onde ele entrou na gruta, fugindo de Saul. Eu conheço aonde ele entrou e conheço aonde ele proferiu o salmo. Então, quando a gente chega num deserto, a gente não podia ter deixado de falar aqui sobre isso, nem eu nem Jorge. Porque quando Jesus diz que deixa no deserto, é como se ele dissesse, eu deixei as 99 sob a proteção de Deus e fui buscar uma que estava na praia de Tambaú, em vez de ficar, né, na beleza da proteção divina. Então, aqui a gente conclui mais ou menos. Eu queria dizer a vocês que o segundo volume 2, que é o livro que nós vamos lançar, eu e o Alvo, já está na editora, traz tudo isso com mais riquezas ainda. Por isso que eu sonhava com esse trabalho, tive a felicidade de encontrar a Álvaro, e o Jorgito deu a honra de nos prefaciar o nosso livro. Tá bom? Então, Deus nos uniu para que a gente possa cada vez mais torná-lo mais próximo daquelas pessoas que procuram um reencontro com Ele. Não somos nós, somos só os instrumentos. Ok? Vamos em frente agora. A dracma perdida. Olha a alegria dessa mulher. Eu acho que ela estava com vontade de ir para o shopping, não era não?
Aí Jesus coloca assim, depois que ele disse para ele, ou qual é a mulher? Olha, ele começa a parábola com um o. Que ele falou de quê? Do bom pastor. Não foi isso? Ele está falando da ovelha perdida, desculpe. Ele está falando da ovelha perdida. Hein? Para homens, exatamente. Aí ele traz uma mulher na segunda parábola, mostrando que a mulher tem o mesmo direito do homem perante Deus. Mas ele coloca o. Por quê? Porque ele terminou uma parábola e vai ligar a outra àquela. Ele não disse depois, ou não falou, por exemplo, uma mulher possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas. Ele disse, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Observe que a tônica de Jesus é muito semelhante. Não é, Jorge? A palavra primeiro. Agora aqui tem uma coisa. Porque ele fala de... que a gente começa logo a colocar, né? Porque ele fala de 10 dracmas. Vocês sabem quanto vale uma dracma? Não sabe. Eu também não sei. Mas o que eu sei dizer para vocês como referência é que uma dracma, que é uma moeda de prata, ela tem o mesmo valor de um denário. E o denário é um dia de serviço de um trabalhador. Lembra que na parábola do trabalhador da última hora, ele acertou um denário. Muito bem, só que a dracma ou denário, naquela época, valia o preço de uma ovelha. Ou seja, a ovelha perdida continua. Jesus continua buscando, com outra parábola. Com uma dracma eu compro uma ovelha. Isso. Que é o mesmo valor no denário. Ou seja, o cara trabalha um dia de serviço para comprar uma ovelha. Até que ganhava bem, né? Porque Tá bom, ovelha, né? né? Tá bom. Não é? Não é tão barato. Porque Tá mora barato. que o denário é uma moeda muito valiosa. Hoje a gente compra uma galinha, né? Como é? Compra uma galinha hoje, né? Não entendi. Uma diária compra uma galinha hoje, não compra uma ovelha. E olha que tem que ser uma galinha que não seja muito especial, né, Jorge? Talvez não Deve dê. ser aquela que vem andando lá. De Campina Grande. É porque Jorge estava perguntando se como a minha falou, a gente vai ter um almoço bem light. Eu digo, a galinha que vai ser servida no almoço, ela veio a pé de Campina Grande, pela BR-230. Quando chegou em João Pessoa, tinha queimado toda a gordura e sacrificou-se para fazer o almoço. Bem, olha que coisa interessante. Há uma coisa aqui também, né? Que na primeira parábola, uma se perdeu em 100. Agora, uma se perdeu em 10. Em 10. Mas 10 por quê? O que a gente tem de 10 no judaísmo? Vamos começar com os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Que uma só que ela perdeu, ela foi atrás. Em outras palavras, os 10 mandamentos, indistintamente, todos têm o mesmo valor. E que Jesus quer que a gente relembre a primeira revelação, os 10 mandamentos, considerando todos eles com o mesmo valor de importância perante Deus. Concorda, Jorgito? Na história de Israel foram 12 tribos. 2 continuaram fiéis e 10 se perderam. É interessante. Mas mesmo tendo se perdido as 10, uma delas que esteja perdida, o Senhor está sempre procurando juntá-la para que ela não se perca de vez, né? E como eu estava ali com os fariseus criticando os pecadores, é provável que entre os pecadores estivessem aqueles que não pertenciam à Judéia e, portanto, estavam entre as 10 dracmas, que uma delas havia se perdido de vez.
E tem um detalhe. Naquela época, as mulheres, quando se casavam, elas recebiam um dote, né? Diz que quase sempre eram 10 dracmas. É tanto que muitas delas faziam um colar com as 10 dracmas e colocavam no pescoço, para mostrar o dote que ela tinha. Então, perder uma moeda daquela era como se ela tivesse perdido todo o valor que ela tinha recebido. Descompletou o dote. Diz que ela procurou com a luz acesa. Está vendo? Aí entra o que aí, gente? Essa lamparina está muito moderna, professor. Hein? Essa lamparina aí está muito moderna, não está? Tá, é uma A deles lâmpada era aquela lamparina de barro. Devia ser aquela que feita de Tipo do Aladim. terracota, né? Aquela bem com azeite, com um paviozinho pequenininho, aquelas lâmpadas de Aladim, sendo de barro, né? De cerâmica. E aí ele disse que ela pega uma luz para achar. Sem luz, eu não acho que está perdido. Exato. Que luz é essa, pessoal? Lembre-se que Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Tá certo? A luz é tudo aquilo que a gente precisa para chegar a Deus. Quando a gente está em uma dificuldade, já observaram, até em conversas, né, que a gente tenha com uma situação difícil, reunido um grupo, alguém dá uma luz aí, e não é luz de acender um fósforo, não, é uma ideia positiva, achar a saída mais próxima para ir para Deus. Agora, tem uma parábola de Jesus que não está aí, aliás, está sim, é a que a gente vai falar a próxima, que é a parábola do filho pródigo. Eu vou deixar lá para frente. Mas Jesus coloca mulher, dracma e luz. Tá certo? Para que ela achasse ou encontrasse a dracma, ela teve que acender uma luz. Para ela resolver a dificuldade, para que ela voltasse a considerar o colar de dracma dela realmente perfeito e completo, ela tinha que achar. E Jesus disse: você quer achar solução para o seu problema? Procure uma luz, acenda uma luz espiritual, a luz do bem, a luz da busca pela sintonia daquilo que é bom e daquilo que é o melhor. Tem um detalhe aí, que Jesus, quando contava as suas parábolas, seus textos eram exatamente voltados para o próprio público. Se ele contou a história de ovelhas e de pastor, é porque naquele grupo de pessoas havia pastores para que pudessem entender o que ele estava dizendo. E se ele traz uma história de uma mulher, é porque entre os chamados pecadores que estavam em volta dele, quando ele está naquela manhã conversando, havia mulheres também. Então ele traz os contextos de acordo com o ouvinte, porque fundamentalmente naquela manhã eu vou encontrar 3 personagens de maneira central: Jesus, os sacerdotes, escribas, fariseus, aquele grupo que criticava, e os chamados pecadores. Eu tenho fundamentalmente 3 personagens aí construindo o cenário dessas 3 parábolas: da ovelha que se perdeu e que foi buscada, da dracma que se perdeu e com a luz eu encontrei. Então são até agora 2 parábolas que nos apresentam esse processo de resgate e da diligência para ir buscar o que se perdeu, para que não fique perdido, que é uma conexão também com os personagens que a parábola tem. Ele está representando nesse que está perdido a figura do chamado pecador. Então, quando os sacerdotes reclamam que ele está convivendo com pecadores, ele traz 2 parábolas para dizer: esse é muito mais importante quando se converte
do que os 99 justos que não precisam de arrependimento. Quando ela encontra uma moeda em 10, ela já fica muito feliz. Uma em 100, maravilhoso. Agora é uma em 10. E ela faz uma festa para celebrar com as amigas que ela havia. Uma festa não, né? Ela chama as amigas para celebrar com ela, porque encontrou a moedinha que havia perdido. Tem um outro detalhe que eu não posso deixar de registrar para vocês. Na parábola anterior, da ovelha perdida, ela estava perdida aonde? Estava dentro de casa? Estava fora de casa. Ela estava perdida porque ela deixou o espiritual e foi para o material. Ou seja, fora, ou seja, na sociedade, no trabalho, na rua, onde estivermos, nós poderemos ser uma ovelha perdida fora do deserto. Tá certo? Concordam? Agora, em casa também pode ter ovelha perdida. Dentro de casa pode ter, mesmo a família reunida, formada, pode ter alguém que esteja perdido. É como se ele dissesse para os escribas e para os fariseus que censuraram ele: olha, eles estão perdidos fora. E vocês também. Porque vocês são a ovelha que está lá fora, vocês não estão seguindo. Só porque vocês conhecem, acham que vocês já estão salvos. É aquela história, tem pessoas que acham que, com todo respeito, aqueles que seguem o evangelho literal, que basta levantar a mão, dizer que aceitou Jesus, que acabou o problema. Começou a solução dos problemas. Levantou a mão, aceitou Jesus, começou a solução dos problemas. Porque Jesus não dá nada graciosamente, Ele dá o caminho, você é que tem que seguir corretamente. Senão Ele não tinha dito: não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Por isso que Ele lutava tanto, para que todos fossem acolhidos. Então nós temos a primeira ovelha perdida fora, a dracma perdida dentro. Podemos estar perdidos na sociedade e na família. E guardem esse conceito, porque a gente vai usar na terceira parábola. Ok? É interessante, né, Jorge? Olha aí, ela está varrendo, coitada. Agora vocês notam que até a dona de casa tem a cabeça coberta. Característica do povo hebreu. Mas o Jesus ocidental não tem. Olha aí o colar de dracma dela. Olha a felicidade dela agora. Completou o que faltava. Tá certo? O dote dela está salvo. Porque voltou a dracma que estava perdida em casa. Concordam? Tem que colocar alguma coisa aí, Jorge? Essa parte aí, do dentro e do fora, é muito importante que a gente observe. De um lado, o homem, no outro, a mulher. A mulher como cuidando daquele que se perde dentro, puxando também os aspectos da maternidade, em que nós temos que cuidar dentro de casa daqueles que se perdem do bom caminho, porque isso não é somente no sentido espiritual, mas no sentido de convivência. Às vezes eu tenho um filho dentro de casa que está perdido, ele se perdeu da família. Então a gente não vai desistir, a gente vai varrer com a luz para encontrá-lo, para poder resgatá-lo. Esse é o papel do aspecto da família, nós não desistirmos dos outros, nós estarmos todos juntos, porque o nosso grande papel da vida em família é que a gente desenvolva o dom de fugir da indiferença, que pode fazer com que a gente ache que esteja no caminho correto, quando nós voltamos as costas para aqueles que nos foram confiados no nosso processo reencarnatório, Marcelo, para ser
aqueles que a gente vai cuidar durante toda a existência. E aí a gente tem que lembrar, do mesmo jeito que eu tenho o pastor, que lá fora está cuidando, que está vendo o que pode estar perdido, eu tenho o aspecto do nosso arquétipo feminino, buscando o que se perdeu dentro do nosso ambiente familiar, para o processo de construção e reconstrução das nossas relações de afeto. Nessas 3 parábolas, eu voltei aí, Jorge, porque eu quero falar um pouquinho ainda da luz. Nesse aspecto, você observa que a primeira parábola não tem mulher. É pastor, ovelha e deserto. A terceira também não vai ter. Mas a segunda tem. A mulher que acende a luz para resolver os problemas do lar. No judaísmo, Jorge sabe que a família dele é toda judaica. A mulher tem o seu papel dentro de casa muito importante. Ela não gera, mas ela concebe, ela cria, ela educa. Então a mulher é a luz no lar. É tanto que na sexta-feira, quando começa o Shabat, quem determina a chegada do sábado, que é o maior dia, o dia mais importante para o povo hebreu, que eles chamam de Yom Tov, o dia bom, o dia especial. Quem determina a hora de chegada do Shabat é a mulher. É ela que acende as velas do Shabat. Madlik Shabat, não é que se diz? Acendimento das velas. Porque quando se vê a primeira estrela, que a gente diz aqui ainda hoje, não aponta estrela que nasce verruga. Já conhece, já ouviu falar disso? Sabe por que nós temos esse ditado? Porque o judeu sempre foi muito perseguido. Na época da Inquisição, os judeus negavam que eram judeus. Eles diziam que eram cristãos, mas eles faziam os seus rituais internos na família. Não fugiam da fidelidade a Deus e a Torá. Mas as crianças, na sua inocência, sabiam que o Shabat chegava na hora que a perestrela começasse a brilhar. E as crianças apontavam: ó, papai, a estrela. Não aponta, porque ele não ia dizer. Se apontar, a gente corre risco. Descobrindo que a gente é judeu, a gente vai ser punido, vai para fogueira, vai para tudo. Porque aí, para não dizer qual era o motivo, ele dizia: se apontar, nasce verruga. Que era para as crianças não denunciarem a família. Pois na hora que a estrela, que a criança aponta, a mulher acende as velas do Shabat. Chegou o descanso. A palavra Shabat em hebraico, vem do verbo lashevet, que é sentar. É a hora que ninguém faz nada. Senta e vai só orar, vai à sinagoga, vai receber visitas, faz uma refeição muito especial, chama Seder, que é a refeição que prepara a chegada do Shabat. Então, quem determina tudo isso é a mulher. A mulher tem um papel importantíssimo. Parece que muita gente, pelo carro do antissemitismo, que ninguém vê a mulher muito participando de muita coisa na sociedade, porque isso é cultural. E isso a gente vai ver na próxima parábola, viu, pessoal? Existem muitas pessoas que dizem assim: mas como é que essa questão do Shabat está entre os 10 mandamentos? Isso é um negócio tão esquisito que a gente nem cumpre. Como é que pode isso ser um mandamento? O Shabat, na verdade, é o dia da família. É o dia para ficar em casa, para ficar com os filhos, para que você tenha tempo para sua mulher, para que você... Imagine que você dissesse assim: meu bem, uma vez por semana eu vou ficar com você, a gente vai cozinhar, não dá, né? No Shabat não cozinha, que é para ficar dando atenção. Mas vamos pensar num sentido mais ocidental. A gente vai para a cozinha, a gente vai cozinhar, vamos fazer as coisas. Vou ficar com você, com as crianças, a gente vai assistir um filme. Você tirar um dia para você... Não vou trabalhar, eu vou ficar com a família. Seria o dia para ficar com a família. E quando a gente lê a literatura espírita que fala sobre o Evangelho no lar, diz que é quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Esse é o nosso Shabat. Livro Mestre de Amor, capítulo 59, tem uma mensagem sobre o Evangelho no lar. Um trecho assim: após o término do Evangelho,
não te demandes a rua, permanece na tua casa com os teus, para melhor usufruir dos fluidos recolhidos durante o Evangelho no lar. É esse o sentido espiritual daquilo que o Shabat nos propõe. A gente não pode pensar que é assim, gente, é Evangelho, para, vamos ao Evangelho, pronto, acabou. Isso não funciona. O objetivo é que a gente penetre nessa psicosfera. E a mulher, realmente, como o professor Severino estava lembrando, é ela que abre o Shabat quando ela acende as 2 velas do Shabat, que ela acende as velas, aí ela contempla, ela tem que contemplar a luz, relembrando o Fiat Lux, lembrar que Deus fez a luz e tal. Depois que ela contempla, que ela olha, é que o Shabat começa. Oi? Ela acende as velas e antes de contemplar, ela põe as mãos nos olhos, faz a reza, aí ela abre os olhos e contempla a luz diante da escuridão e relembra que Deus criou tudo. Aí o Shabat vai começar. Segundo o judaísmo, vou falar um pouquinho. Segundo o judaísmo, quando o Shabat é feito, a gente canta uma música que celebra a chegada de 2 anjos que vêm para assistir o Shabat, os Melachim. Eles vêm para assistir. Isso é judaísmo, isso não é espiritismo. Um é o anjo do mal e o outro é o anjo do bem. Eles vêm para ver se o Shabat foi todo preparado, se a mulher fez a mesa, se os filhos estão reunidos, se está tudo certo, se está tudo bacana. Quando eles olham e está tudo certinho, o anjo do bem vira-se para o anjo do mal e diz: que seja assim no próximo Shabat. E o anjo do mal diz: amém. Quando é o contrário, que chega e está tudo desarrumado, ninguém preparou mesa, não tem vela acesa, não tem nada, os filhos estão tudo na rua, o marido está trabalhando, eles chegam, aí o anjo do mal vira para o anjo do bem e diz: que seja assim no próximo Shabat. E o anjo do bem tem que dizer: amém. Então essa é uma lembrança de que é ela que inaugura manter a luz acesa no lar uma vez por semana. É a garantia para que as dracmas não se percam, para que os filhos não se dispersem, porque é essa reunião semanal que mantém a coesão dos judeus há milênios em torno da mesa, toda sexta-feira no pôr do sol. Muito bem, Jorge. E tem um detalhe ainda. Esse povo estava 430 anos escravos no Egito. Não tinha direito a um dia de folga. Era trabalho escravo, sob o chicote, sofrendo, e não tinha a dignidade de ter um dia. E Deus não manda ele descansar. No termo original, ele manda santificar o dia de sábado, porque é o dia sagrado, é o dia que eles foram considerados seres humanos igual aos outros. Então, eu já frequentei sinagoga, eu já participei de seder, é algo que me emociona, Kabbalat Shabbat, profundamente. É uma riqueza. Toda vez que eu vou a Israel, em Jerusalém, toda sexta-feira tem a receber o Kabbalat Shabbat, toda terça-feira. Kabbalah, a palavra hebraica, é um verbo que significa receber. E Kabbalat é recebimento do, é o conjuntivo, né? A gente diz Mary's houses, né? Assim a casa de Maria. No hebraico de Kabbalah, não, Kabbalat. Esse T significa recebimento de o sábado. Então é uma santificação que Deus disse: santifica o dia de sábado. Aí vem o cristianismo, põe no domingo, e vem os muçulmanos, põe na sexta, porque ninguém quis aceitar o dia de folga. E as pessoas dizem ainda que não existe antissemitismo. Não estou julgando, estou fazendo uma análise, que eu não estou à altura de julgar ninguém. Mas vamos agora. Na verdade, essa parábola aí
ela vai juntar tudo numa só. Eu acho que o objetivo de Jesus era contar essa. Aí ele contou as duas antes, que é para o povo ir dando uma Se adaptando, né, Jorge? aquecida no raciocínio. Pode fechar aquela porta. Avisem em casa que vocês não vão dormir em casa hoje. Vamos começar. Essa é a parábola mais conhecida de Jesus. É a mais conhecida de todas. E ela é de uma riqueza absurda. E aí a gente vai virar hoje aqui a madrugada até fechar esse texto como um todo, tá bom? Como amanhã é domingo, né? O pessoal de Recife está aqui presente, Natal. Aqui tem volta espaço para amanhã. dormir, Pode gente. cancelar a viagem de retorno hoje. Que vamos ficar aqui, eu e Jorgito, vamos armar umas tendas aqui, vamos, né, Jorgito? Jesus continuou, quer dizer, ele narrou a primeira e depois disse assim, dando sequência à segunda, e agora ele, Lucas diz, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade. Diga. A gente podia ir analisando por dentro. Pode. Vamos fazendo, né? Repare que o filho, quem é que pede é o filho mais moço. Por que o mais moço não é o mais velho que pede? Porque o mais moço, ele é mais ingênuo, é mais besta, é menos experiente, ele não tem ainda. Então, se foi um dos filhos que fez essa bobagem, o razoável é que a gente imagine que seja o filho mais novo, porque o filho mais velho, claro, é maduro, é capaz. Já está mais integrado a família. Sim, né? tá, já está. Agora o mais novo, coitado, não sabe de nada. Mas tem uma curiosidade aí. O filho mais novo pede que o pai entregue para ele a parte da herança. Eu pergunto a vocês que sabem tudo: quando é que um filho recebe a herança de seu pai? O que está ter acontecido para receber a herança? A morte do pai. O pai estava morto. Não. Mas para ele estava. Porque não se pede herança de pai vivo. Quando ele vai até ele e pede a herança, é porque para este filho, o pai está morto. Como muitas vezes acontece nas nossas histórias familiares, em que nós ignoramos os nossos pais e avós dentro de casa. A gente não ignora somente quando a gente faz aquela movimentação infeliz de ficar de mal. Não é só isso. Mas quando a gente também maltrata. Você tem um pai que teve um Alzheimer. Ele está lá jogado naquela cama cheia de escaras, dormindo em cima de um estrado, com um lençolzinho fino por cima do estrado de madeira. Passa sede o dia inteiro, passa fome. Ninguém conversa, ninguém fala com ele. Ele está lá como um traste velho, que não serve para... Ele teve um Alzheimer, não mais produz, e só pesa. Ele é uma cruz que a gente está carregando. Então, ele passa a ser enxergado como um peso na família, e os filhos imaturos olham para aquele e já começam a dividir a herança material antes mesmo do pai morrer. Aqui é um sentido espiritual do filho mais novo, que tendo na sua compreensão a ideia de que o pai morreu, ou seja, o pai não tem nenhum valor, e eu não preciso dizer para todos que o pai aqui é Deus. Então é como se eu não estivesse interessado em Deus nem a sua lei, não quero nem saber, isso para mim não tem valor, essa ideia de Deus não me pertence, eu não quero saber de nada disso, eu estou fugindo desse negócio, porque essa coisa de Deus é regra, é cabresto, é querer me mandar, tá?
quero ser livre, eu quero ter a vida que eu quiser e ter a existência de Deus nas minhas concepções é estabelecer regra para a minha vida. Como eu quero viver sem regra, o ideal é que Deus não exista. Então, eu me movimento na crença de que Deus não existe para que eu possa pegar a herança que, de certa maneira, me pertenceria mais à frente, para que eu me aproprie dela antes mesmo de meu pai morrer. O pai está vivo e o pai até o final da história não vai morrer. O pai está vivo, mas ele pede a herança de um pai que está vivo. É muito forte o que você está colocando, porque a gente não conhece em nenhuma civilização situação em que o filho recebe herança com o pai vivo. A não ser que seja uma coisa espontânea. Não é que o pai queira vender alguma coisa, dividir com os filhos logo, se não quiser deixar. Antecipação da legítima. Da legítima. Mas isso significa, gente, que a gente também pede a Deus coisas que a gente não merece antes do tempo. Quer que Deus faça tudo como se Deus fosse o nosso guarda-costas, aquele que tem a obrigação de nos carregar no braço. E isso é proporcional não só à idade. Jesus foi muito, muito, muito importante, porque ele colocou de uma forma geral, não é? Mas nem sempre é assim, a gente sabe disso. Quantas histórias a gente tem, quantas tristezas, quantos espíritos que vai ao mundo espiritual e vê os filhos brigando por causa da herança do que ele deixou. Aqui na Paraíba eu acho que não acontece isso não. Tem alguma coisa? Rondônia também não. Tem não, né? Não. A gente vai procurar algum estado aí que aconteça isso. Possa ter. Depois a gente Que pesquisa. os irmãos brigam. Por causa de herança. Que os cunhados, às vezes são os cunhados que brigam. E os irmãos não estão brigando, mas os cunhados, misericórdia. Teu irmão passou a perna em ti. É verdade. Isso daria outra história. Outra história. A gente está falando só da questão que Jorge disse que ele se precipitou. Eu acho que ele foi cá para nós, que ele não nos escuta, ele foi atrevido mesmo. É atrevido. Atrevido, irresponsável, materialista, rebelde. Ele só viu do pai o dinheiro. Agora sim, né? A parte da herança, se a gente for imaginar, buscando o sentido espiritual dessa herança, evidentemente, se eu estou dizendo que o pai é Deus, que o filho mais novo é o espírito imaturo, a herança não pode ser os bens materiais, não pode ser terreno, não pode ser isso. Qual é a herança que ele quer se apropriar, que ele quer ser o dono, aquilo que Deus lhe deu, e que ele diz: eu quero que isso seja meu, e eu quero usar esta riqueza do jeito que eu quiser, você vai passar para mim, quem vai governar ela sou eu. Qual é? Eu não entendi. Liberdade, a liberdade. A liberdade, eu queria fazer o que eu quiser. Que mais? Quem dá mais? Os dons. E quais são os dons? O corpo físico. Eu quero fazer com o meu corpo o que eu quiser. Como diriam os mineiros, você não manda em mim. Eu me governo. Então é a juventude. Eu quero usar a juventude do jeito que eu quero. Eu não quero a minha juventude sujeita aos ditames que o pai tem. Eu não quero que o conhecimento que eu tenha fique regrado por uma conduta moral. Só porque eu tenho um título superior, agora eu vou ter que usar esse conhecimento para ajudar. Mas rapaz, eu quero me fartar. Eu quero explorar os outros, eu quero ser rico. Então é o uso do corpo, é o uso da inteligência, é o uso do tempo, é o uso da juventude.
São todos os valores que Deus nos deu quando a gente encarnou. O que Deus deu? Vá, olha, meu filho, eu vou te dar isso aqui para você se sair bem. Eu me aproprio de todos esses tesouros e digo, não quero conversa com você, tá? Eu quero que seja meu. Então, a inexperiência do espírito faz com que ele enxergue que Deus está morto, e por isso todos os valores que ele tem, ele não quer nem ouvir falar de que Deus vai governá-lo. Eu quero ter governança absoluta sobre os tesouros que estão comigo. Tudo é tudo aqui e agora. Porque, olha, é hoje que a gente não almoça. Porque olha só. Ela não chegou, ela está vindo lá de Campina Grande. Então ela vai chegar aqui, professor. Ela já está em Cajá. Caldas Brandão, a cidade aqui mais próxima. Metade do caminho. Então, ainda vai depenar, cozinhar, vai longe. Então, até me perdi o que eu ia falar. Oi? Então, o que acontece? Na época, lá atrás, a sociedade anterior à nossa, as pessoas tinham muita fé. Não choveu, mas vai chover, não vai chover? Vai chover. Não choveu, mas vai chover. Porque Deus manda chuva. Vai mandar. Se a gente orar, isso é tão importante para que eu consiga superar as minhas necessidades, as minhas carências, os meus dramas, para que eu tenha conforto nas minhas tristezas. Está ruim, mas Deus está vendo. Essa percepção de Deus, ela é muito importante. Por quê? Porque ela faz que a gente acredite que Deus está nos cuidando e que existe um mundo vindouro, e que se eu não for feliz aqui, eu tenho uma perspectiva de ser feliz amanhã. Mas o que aconteceu com a nossa sociedade? Nós estamos com uma onda materialista muito grande. Então a felicidade futura perdeu o sentido. Então onde tem que ser a felicidade? Aqui e agora. Ele tem que ser aqui, quero agora. Então, vocês não sabem disso, que são muito novos, não têm noção disso, mas eu posso dizer para vocês, que eu tenho idade de vocês tudo somado. Não existia tanta academia no passado. Agora tem uma em cada esquina. Porque as pessoas não estão atrás da saúde na academia, elas estão atrás do quê? Corpo perfeito. Eu quero o corpo perfeito. Então as pessoas querem ter o corpo mais bonito, elas não querem envelhecer. Ela não quer envelhecer. As pessoas querem a casa mais bonita, querem o carro mais bonito e querem coisas impossíveis também. Querem marido bonito. Gente, então assim, as pessoas, nós estamos muito focados na vida material. É esse desespero pela vida material que nos promoveu o afastamento de Deus. Então o filho que chega e diz: pai, me dá parte da herança que me cabe, significa: eu não quero mais que a minha vida esteja atrelada a ti. Você para mim não tem valor nenhum. Eu governo meu corpo, eu governo minha vida, e portanto daqui para frente você para lá e eu para ali. Olha, as consequências disso a gente vai ver no resto da parábola. É sacar por antecipação, não é? É usar o cartão de crédito sem saber se vai ter o dinheiro para pagar amanhã, não é isso? Toda precipitação causa distúrbio na gente. Por isso que Jesus enviou um sábio chamado Salomão, que numa obra chamada Coelet, aquele que sabe, que é o Eclesiastes, ele diz que há um tempo para tudo. Não queiramos sacar por antecedência. Não vamos gastar hoje o que ganharemos daqui a 2, 3 meses. Esse é o grande problema. É o material em detrimento do espiritual.
Então vamos amadurecer um pouquinho essa ideia, porque é como eu diria e digo, espírita não tem medo de desencarnar, mas tem medo de morrer de fome. Como já é mais de meio-dia, a gente vai almoçar e termina no retorno e responde as perguntas para vocês. Tem muita coisa ainda para ver, tá bom, gente? Até já.